Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Kaique. Eu assumi as aulas de História com vocês, então vou estar trabalhando com vocês por um período. Essa nossa primeira aula, a temática dela vai ser sobre o Império Romano. Eu propus na atividade a leitura de algumas páginas do livro didático referente a essa temática e tem uma leitura dentro do livro também que é sobre a escravidão que acontecia no Império Romano. Eu quero trazer esse debate, um debate breve sobre as diferenças entre a escravidão clássica e a escravidão moderna. A gente entende como escravidão clássica a escravidão que aconteceu no mundo clássico, no mundo antigo, ou seja, no Império Romano e na Grécia, que são o marco da sociedade ocidental, para a gente, para o mundo ocidental. E a escravidão moderna, ela acontece com a Idade Moderna, né? A escravidão que aconteceu no Brasil, ela é a escravidão moderna. Ela tem algumas características que diferem da escravidão clássica. A escravidão clássica, ela é uma escravidão que, primeiro ponto, ela não desumaniza ninguém, ou seja, ela não torna exatamente o escravo uma mercadoria. Apesar de existir o comércio de escravo, apesar de existir questões ligadas à venda e compra de escravo, mas o escravo não perdia exatamente o seu caráter humano, ele não deixava de ser humano, de ser considerado humano. Tanto que, depois que ele cumpria lá sua forma ali, seu trabalho escravo, ele poderia fazer outras funções. Muitos escravos eram professores, eles poderiam ser pessoas de níveis diferentes na sociedade. Um dos fatores da escravidão, a guerra. O que isso quer dizer? A pessoa que perdia a guerra, geralmente ela era tida como escrava e ela tinha que prestar serviços para a pessoa da qual venceu a guerra. Havia possibilidades dela conseguir sua liberdade, né? Ela poderia comprar a sua liberdade, porque ela também não era todo o tempo escrava, ela existia aí também a questão que eu já falei de não perder o caráter humano, então ela poderia exercer outras funções e ganhar dinheiro de outras formas, claro, ganhar dinheiro de outras formas, porque a escravidão não é um trabalho forçado, né? Ela não é uma coisa rentável, ela não gerava dinheiro para quem era escravo. Outra forma de escravidão era por dívida, ou seja, se uma pessoa devesse para outra, a pessoa que devia, ela poderia ser feita escrava até que a sua dívida fosse saldada. O que isso quer dizer? A pessoa prestava serviços para um senhor, para quem ele devia, até que não existisse mais dívida. Outra questão importante de se pensar na escravidão é a questão da cor. A questão da cor na escravidão clássica não era um fator, não era uma coisa que importava. Poderia ser branco, poderia ser negro, poderia ser amarelo, vermelho, não interessa a questão da cor da pessoa para se tornar escrava na Grécia e em Roma. E existiam algumas classificações de escravos dentro da Roma antiga. Por exemplo, existiam os escravos do campo, os escravos que trabalhavam no campo, executavam serviços agrícolas. Existiam os escravos que eram empregados nas minas, né, minas para trabalhar com extração de ouro, etc. Então, esses geralmente eram os escravos que mais sofriam, né, porque o trabalho na mina era um trabalho bem pesado. Existiam os escravos da cidade e também existiam os escravos públicos, que eram os escravos ligados ao Estado. O Estado esse com E maiúsculo, que refere-se à nação. E esses escravos, para a gente ver como não tem essa questão da desumanização, eles poderiam ocupar várias funções. Por exemplo, os escravos públicos, eles poderiam ser contador do governo, né, que é um cargo aí de certa confiança, um cargo de certa importância. Eles poderiam ser professores, eles poderiam executar funções de certa importância dentro daquele modelo social. Então, não tem de fato essa questão da desumanização da pessoa, apesar de não ser melhor. Ser escravo é ruim em qualquer aspecto. Já a escravidão moderna, que é a escravidão que acontece no Brasil, primeiro fator, ela acontece pela cor. No Brasil, colônia, império, só se tornava escravo quem tinha a pele negra.
Majoritariamente, os escravos vinham da África. Depois, a posteriori, a gente tem a proibição do tráfico negreiro. Então, a gente vê uma intensificação do tráfico interno de senhores vendendo escravos. Os portugueses, né, escravizaram os africanos e começaram a ter essa questão da venda, começaram a ter essa mentalidade mercantilista, que é uma mentalidade pré-capitalista, ou seja, fazer lucro a partir da venda de seres humanos. Então a gente tem a questão da desumanização do ser humano, do escravizado, do africano escravizado. Agora ali ele não tinha direito a nada, ele não era cidadão, ele não poderia executar nada além de ser escravo. Ele era roubado da sua terra, roubado da África, trazido para o Brasil e só poderia ser escravo, né? A princípio. Depois a gente tem algumas questões de alforria, mas mesmo alforriado, o negro africano escravizado não teve uma grande melhora na sua vida ao longo da história do Brasil. Então a gente tem o primeiro fator, que é a cor, o segundo fator, que é a desumanização. A gente tem o fator do mercantilismo, que é o fator aí do pré-capitalismo, que é uma questão assim, fazer negócio com o tráfico de pessoas. E eu já vi algumas pessoas justificando a escravidão, dizendo que os africanos já se escravizavam, portanto, os portugueses não têm culpa da escravidão. Pelo contrário, quem incutiu, quem colocou na cabeça dos africanos a mercantilização de pessoas, a mercantilização, o comércio escravo, foram os europeus. Existia sim na África a escravidão, que é conhecida como escravidão doméstica, que é parecido, tinha uns moldes parecidos com a escravidão clássica. Novamente, não que seja bom uma escravidão e a outra ruim. Ser escravo é ruim em qualquer instância. Porém, essa visão mercantilista de compra e venda de pessoas só se deu na África após o contato com o europeu, sobretudo com o português, que tem direta influência no nosso país, né? Que o nosso país foi o país que mais recebeu um contingente africano, né? E só não recebeu como abrigo o maior contingente africano fora da África. E agora eu quero que vocês pensem aí numa discussão. Se vocês escrevam no caderno de vocês, para valer ponto, ainda existe escravidão no nosso país? Ainda existe pessoas que são escravizadas? Vocês conseguem apontar pelo menos uns 2 ou 3 exemplos de trabalhos forçados no Brasil? Eu espero que tenha dado para entender e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.